fazer, então, uma pequena apresentação da Larissa. Então, a Larissa é licenciada em Ciências Biológicas, Ciências Sociais e Pedagogia, doutora em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC, com vasta experiência nas redes públicas de ensino e na formação de professores, atuante na SBMBio, é isso, né? E traz um olhar potente sobre currículo, políticas públicas e resistências pedagógicas. Mais uma vez, muito obrigada, Larissa. Passo a palavra para ti, e aí, conforme for, eu vou passando aqui. Pode ir pedindo, sem problema. Tá certo. Então, primeiramente, né, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Tive a felicidade, né, de conhecer a Raquel, Rosemary, a própria professora Gilvânia, né, por intermédio desse convite, então estou muito feliz de estar aqui, mesmo nesse dia frio e chuvoso, né, e como a Raquel comentou, né, eu gostaria de começar a falar, né, e aí tu poderia já começar a passar, gostaria de começar a falar um pouquinho pela minha formação e também pela minha experiência profissional, até para localizar um pouco, acredito, né, o convite para estar aqui hoje com vocês, né, então, eu originalmente sou das ciências biológicas, eu sei que o público hoje é muito mais ligado, né, à supervisão, né, mas eu tenho o curso de pedagogia, né, fiz as disciplinas, enfim, compreendo o papel da supervisão, mas a minha fala, né, vai ser muito voltada a uma fala de uma professora, né, eu fui professora de EJA, fui professora de ciências, de biologia, também dei aula, né, em ensino superior, mas a minha fala aqui hoje vai ser muito voltada a essas ideias de planejamento e de BNCC, para esse olhar que eu tenho tanto da minha formação inicial, né, das licenciaturas específicas, né, quanto da minha experiência profissional. E gostaria também de marcar, se você puder passar, Raquel, também de início um recado, que é um recado de uma autora, né, que me inspira muito, acredito que também muitos de vocês, até pelas conversas que eu tive com Raquel, Rosemary, com a Gilvânia, né, eu percebo o enfoque teórico que vocês têm, que é uma visão bastante crítica sobre a educação, e a Rosa Luxemburgo, ela tem uma frase que eu acho que ela cabe muito bem para a gente iniciar a conversa hoje, que ela defende, né, a ideia da gente construir um mundo onde a gente seja socialmente igual, humanamente diferente e totalmente livre, né? E isso, eu acredito, é importante demarcar já no início na fala, né, pensando um projeto educacional ao qual eu defendo, né, e que eu venho amadurecendo perante minha experiência profissional, sobretudo. E também gostaria de falar para vocês, né, compartilhar um pouquinho, se você puder passar também, Raquel, que a minha fala, além de muito ligada a esse compromisso de praxis mesmo, teórico prático que eu tenho enquanto professora, né, de escola pública, eu também gostaria de comentar, né, que a minha fala está muito ligada ao trabalho que eu comecei a desenvolver na tese, mas o meu interesse por estudar a BNCC, que foi o que eu desenvolvi na tese, ela veio também desse chão da sala de aula, né? Eu, na verdade, estava em sala quando eu fiquei sabendo que iriam acontecer mudanças curriculares, e nesse sentido eu propus o projeto que acabou sendo aceito, que eu finalizei agora faz 2 anos atrás, né, para investigar a base, né, entendendo a base como sendo uma proposta curricular central para uma série de mudanças que vem acontecendo na educação nacional. Especificamente na tese, eu estudei então a BNCC, mas o movimento docente em relação à BNCC, principalmente assim, pensando resistências e brechas que apareceram, eu espero compartilhar com vocês na noite de hoje. Do trabalho de tese, além de muito trabalho que eu acho que foi muito importante, assim, até pela boa articulação que eu tenho com a minha orientadora, né, a gente, já que também, na época, era um tema bastante recente, estava começando, né, a gente fez muito trabalho, assim, de fazer falas, palestras, tanto no ensino superior quanto na educação básica sobre a BNCC, mas também a gente publicou bastante, né, ao longo
do desenvolvimento do trabalho. Inclusive, eu sei que as profs, né, elas compartilharam um dos artigos que a gente escreveu. Então, minha fala, né, hoje vai ser muito centrada, então, nesse trabalho de tese, mas também da experiência profissional que eu tenho e de alguns dos trabalhos que eu consegui publicar, né, no âmbito acadêmico. Então, o objetivo da fala, se puder passar, Raquel, vai ser, então, compartilhar ideias, né, e também experiências, de modo que hoje a gente possa ter e estipular algumas trocas teórico-práticas que sejam significativas para a gente vislumbrar possibilidades para a gente atuar no chão da escola, que eu imagino que aquele compromisso que eu falei, né, que a Rosa Luxemburgo muito bem coloca, né, eu acho que é comum entre nós, né. Então, eu organizei a fala, se tu puder passar também, em alguns pontos. Num primeiro momento, eu pensei de falar sobre políticas públicas, depois BNCC, planejamento e recontextualização curricular, de uma maneira mais articulada, apesar de serem aspectos, assim, teórico-conceituais bastante distintos, assim, eles têm uma série de pontos de encontro que eu espero poder expor aqui para vocês. Após, eu pensei de falar um pouquinho sobre a BNCC nas redes de ensino, então vou falar um pouco sobre a BNCC no contexto da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, foi o que eu estudei no doutorado, né, então nos anos finais, sobretudo o grupo de ciências, mas eu também vou falar um pouquinho sobre a BNCC no contexto da reforma do ensino médio, porque eu também, como Raquel antes mencionou, eu sou atualmente professora de biologia no ensino médio, então eu vou trazer alguns aspectos que eu já vim observando sobre as mudanças no ensino médio, mas também algumas das vivências que eu estou tendo agora como professora, né, no ensino médio, e também falar um pouquinho sobre a experiência que eu estou tendo agora também, né, pensando no planejamento, BNCC, na Rede Municipal de Ensino de São José, em que eu sou professora de ciências e que eu venho atuando nos últimos 4 anos, tá? E vou finalizar falando um pouquinho sobre alguns acontecimentos recentes, sobretudo o que vem sendo feito de política educacional nos últimos anos, fechando com algumas reflexões finais. Então, seria isso que eu preparei para a noite, né? Espero que a gente consiga, então, ter essas trocas significativas, que acredito que vão começar hoje, e espero que a gente continue, né, em contato, para a gente continuar esse movimento, enfim, de reflexão, de prática, de resistência em relação a essas políticas, sobretudo curriculares, que eu vou abordar, né, na noite de hoje. Então, falando um pouquinho, então, das políticas públicas, BNCC, planejamento e recontextualização curricular, se tu puder passar, Raquel, eu gostaria de colocar, né, porque a Raquel e Rosemary também me comentaram que o público é bastante diverso, né, aqui há pessoas supervisoras, né, que estão atuando há bastante tempo, mas também tem pessoas que entraram de uma maneira mais recente, em diferentes redes de ensino, e eu acho que eu gostaria de colocar isso, que eu vou tentar falar, então, um pouquinho da Rede Municipal de Floripa, de São José e do Estado, por reconhecer, né, que nós temos aqui pessoas que trabalham em redes também distintas. Vou também falar um pouquinho da rede privada, porque na tese eu também abordei a questão da rede privada, mas de uma maneira um pouco de forma mais tangencial, mas eu vou tentar trazer também. Então, eu preparei esse início, assim, para a gente falar um pouquinho sobre o que é isso, né, que a gente vem chamando como BNCC, de uma maneira, assim, mais generalista, e vou tentar ir aprofundando aos poucos com vocês. Então, de início, eu acho que é importante mencionar, né, mesmo que para alguns isso já seja lugar comum, que a BNCC, então a Base Nacional Comum Curricular, ela é tida, e isso, se a gente vai ver, né, o texto do documento, como uma referência nacional para a formulação dos currículos. Durante muito tempo, sobretudo no início do debate sobre a BNCC, se tentou descolar a ideia da BNCC de um currículo. Teve até um movimento chamado que a BNCC não era um currículo, e isso a gente pode problematizar depois, mas ela seria, portanto, apenas uma referência para que as redes fizessem, então, seus movimentos curriculares, né? De modo, e isso está no texto da BNCC, que esse documento, que seria apenas uma referência, servisse para contribuir, pensando num alinhamento de políticas e ações, né, no âmbito federal, estadual, municipal, pensando na formação de professores, a avaliação, os conteúdos, então, os materiais, né, de ensino, as avaliações, e, inclusive, a oferta de infraestrutura.
Só que, apesar dessa definição, né, ela ser uma definição bastante generalista, e ela está bem no início, nas primeiras versões desse documento, ela já se faz presente, é muito importante que a gente coloque aqui hoje, né, que esse documento ele não é um documento neutro, né, ele tem um momento em que ele foi feito, né, e também tem uma série de autores e atores muito importantes que são assim, de grande relevância que a gente reconheça no debate para a gente poder entender aquilo que está escrito nas linhas e nas entrelinhas desse documento. Então, Raquel, se tu puder passar, quem fez, então, esse documento? Apesar de, e aqui, claro, eu estou falando da última versão da BNCC, também vou falar daqui a pouquinho, que ela não teve uma versão só, né? Se a gente vai ver, sobretudo o movimento que começou desde a primeira versão, é um movimento ligado àquilo que o professor Luiz Carlos de Freitas, que é um professor da Unicamp, ele coloca como sendo a autoria de reformadores empresariais da educação. E quem seriam esses reformadores empresariais? Seriam atores e instituições que vêm promovendo uma série de mudanças inspiradas na lógica do mercado. E aí eu acredito que também vocês já tenham ouvido falar, né? Então se fala muito da Fundação Lema, Instituto Natura, Itaú, Bradesco, enfim, né? Que seriam instituições e atores, né, que atuam por meio, muitas vezes, de ONGs, que seriam organizações sem fins lucrativos, né, que têm um duplo interesse pensando as políticas educacionais e aquilo que a gente trata em temas de educação. Eles vêm pautando um debate muito ligado tanto com o interesse, e o Luiz Carlos de Freitas coloca isso, né, para abocanhar uma fatia do orçamento mesmo, e aí a gente está falando de recursos, porque a educação é uma fatia muito grande do orçamento público aqui no Brasil, mas também com muito interesse, pensando na formação de uma nova subjetividade por parte dos nossos estudantes, não uma nova no sentido de ser recente, né? Porque a gente vê a subjetividade, que eu vou tentar abordar aqui hoje com vocês, ligado ao capitalismo neoliberal, ela vem se estabelecendo, digamos assim, desde os anos 70, né? Mas, assim, pensando uma mudança de um perfil de trabalhador, enfim, esses grupos, que são os reformadores, eles vêm atuando, né? Inclusive, produzindo políticas curriculares para que isso, de fato, vá adiante, digamos assim. Então, esses reformadores, eles têm esse interesse, tanto financeiro direto, quanto indireto, pensando na formação, né, da nossa juventude. E se a gente for ver no debate da BNCC, que foi um debate que foi muito pautado mesmo por esses reformadores, e aqui eu estou falando, né, na figura do Todos pela Educação, que reúne, né, essas instituições e atores. Pode passar, Raquel. Esse pessoal está tão imbricado, não só na autoria do documento, mas também nas várias instâncias de discussão e de debate e voto acerca daquilo que seria essa referência nacional que eu venho falando para vocês, que é a BNCC. Então, por exemplo, assim, teve um momento no debate da BNCC que se falou que ela tinha que ser aprovada pelo Congresso, daí o debate todo foi mudando, e o debate todo da BNCC acabou sendo centrado, então, no CONSED, na Undime, né, sobretudo pautada por um movimento que eles organizaram como sendo o movimento pela base. Então, o CONSED, né, ele reúne os secretários estaduais de educação, a Undime reúne os secretários municipais de educação, e o movimento pela base seria como se fosse a grande cruzada que reuniu, né, o Todos pela Educação, enfim, e outros atores, né, para que a base, essa referência nacional, ela fosse aprovada. E aqui também tem um outro conceito que eu acho que é relevante a gente trazer aqui para o debate, que é algo que a Mônica Tarlot e a Kathleen Mollet trouxeram, que é a atuação, então, desses reformadores por meio daquilo que elas caracterizam como sendo consenso por filantropia. E a BNCC, ela foi, por meio desse movimento pela base, né, o ponto principal que uniu a atuação desses reformadores, pensando pautas educacionais nos últimos tempos, por meio de uma atuação que elas caracterizaram da filantropia educacional, que seria o quê, né? Seria uma estratégia tanto política quanto ideológica para influenciar as políticas públicas. Então, diferente, por exemplo,
do imaginário, né, que muitas vezes a gente pode ter, de que o todos, ele só quer o lucro, ele prioriza apenas isso, enfim, se disfarça por meio dessa ideia da filantropia educacional, esses interesses que eu antes mencionei, tanto econômicos diretos, quanto da formação da subjetividade da nossa juventude, né, para que essas pautas, elas avancem. E gostaria de passar, né, se tu puder passar, Raquel, que essa ideia de unificação, digamos assim, de currículos, ela vem há bastante tempo, né? Inclusive, se a gente vai ver o debate da BNCC, e as duas autoras que eu acabei de mencionar, elas também trazem isso. Nos PCNs, nós tivemos agora no MEC, nos últimos tempos, muitas pessoas que tinham saído, digamos assim, da área direta de atuação do MEC, né? Então, muitas pessoas que estavam lá no início dos anos 90, tentando colocar os PCNs, que foram as primeiras referências que a gente tem desde a abertura democrática para essa organização desses currículos, enfim, municipais, estaduais, ou a nível federal, eles, inclusive os PCNs, né, foram os primeiros que trouxeram a ideia das competências e habilidades. A gente tem uma série de autores que retomaram, né, eles voltaram, digamos assim, essas instâncias de debate, de decisão, nos últimos tempos. Então, a ideia de estabelecer, digamos assim, essa referência, ela estava posta há bastante tempo, mas a BNCC, ela traz uma série de diferenças em relação a documentos anteriores. Então, os PCNs, eles, apesar dos autores e atores, eles serem ainda, os de hoje, serem aqueles que estavam na época do PCN, por exemplo, né, os PCNs eram apenas uma referência, era um parâmetro, né. A partir dos anos 2000, com os governos petistas, a gente teve o estabelecimento das diretrizes, que são bastante generalistas, né, mas elas não traziam, por exemplo, a ideia de competência e habilidades que os PCNs traziam. Só que, se tu puder passar, Raquel, isso também foi uma coisa que as duas pesquisadoras que eu mencionei, elas apontaram, né, elas trazem no artigo, já que essas DCNs, elas eram tidas por parte desses reformadores como sendo muito gerais, não sendo suficientes para orientar as decisões pedagógicas dos sistemas de ensino e das redes e instituições, e isso fala dos agentes e das instituições do todos, né, pela educação, se propôs essa ideia da BNCC, então, como a cruzada central desses reformadores nos últimos tempos. Então, Raquel, se puder passar, o que veio acontecer com a BNCC foi algo que já vinha sendo mencionado, por isso que eu trouxe a definição da base lá no início, né, da base ser um alinhamento, né, isso eu até frisei lá no início. Focando uma padronização. Então, pensando nesses atores, que eles têm interesse, sim, na venda de material didático, eles têm interesse, inclusive, tu vai ver que muitos desses membros, né, do Todos, por exemplo, são até grupos editoriais, mas pensando nesse interesse de produção de material, de mudar a formação de professores, de mudar a avaliação, a gente vê um alinhamento, né, entre formação, ensino, aprendizagem e avaliação nos últimos tempos. Então, se quer mudar a formação de professores, e isso a gente tem nos últimos anos as bases para a formação de professores, né, tanto inicial quanto continuada. No ensino e na aprendizagem, a gente vê mudanças nas políticas de avaliação, nas políticas do SAEB, por exemplo, para ter os indicadores baseados nas matrizes da BNCC, mas também os materiais didáticos que chegam na escola, né, tudo em função de alinhar, digamos assim, né, todas essas ideias que eu venho tentando colocar aqui para vocês. Então, se tu puder passar, Raquel, o que aconteceu com a BNCC, né? A BNCC, eu vou ser mais rápida nisso, que eu acho que os detalhes, muitos de vocês já devem ter acompanhado, enfim, mas eu acho que é relevante. A gente fala agora da BNCC enquanto a sua terceira versão, né? Mas os debates sobre a base, então, a ideia, digamos assim, de uma referência nacional vem desde os anos 90. A ideia de uma base, ela começou ainda nos governos Dilma, na verdade, ali no início dos anos 2010, só que um pouquinho antes de 2015, a gente tem, de fato, uma mudança no debate, que, digamos assim, alinha esse debate para o estabelecimento de uma base. Se fez uma consulta pública, né, e depois dessa consulta pública se teve a primeira versão do documento. Todo mundo sabe, né, que entre 2015 e 2016 a gente tem um contexto político bastante atribulado aqui no nosso país. A gente tem até o processo do golpe, né, da Dilma, por exemplo, ali em 2016, e a BNCC está sendo discutida, debatida nesse caldo político,
ideológico, inclusive. Em 2016, né, a gente tem, inclusive, a segunda versão, que, em princípio, ela teve um processo de elaboração um pouquinho diferente, porque se mudou as comissões, inclusive, até 2015, a gente tinha membros de universidades, enfim, ainda na elaboração do documento, não só das universidades, mas também membros da sociedade civil, professores, enfim, em 2016, a gente já tem um petit comitê, muito ligado aos reformadores que eu antes mencionei, que elabora uma segunda versão, que vai para uma consulta pública, digamos assim, por meio de seminários estaduais, né? Supostamente as contribuições desses seminários, elas foram incluídas no documento, tem uma série de artigos que apontam que isso não aconteceu, né, que ocorreram milhares de contribuições que não chegaram nesse documento, que foi feito para esse petit comitê, que acabou elaborando uma terceira versão bastante diferente das anteriores, enquanto que nas primeiras versões o pessoal ainda falava de objetivos de aprendizagem, de desenvolvimento, na terceira versão que se foca em competência e habilidades, digamos assim, na terceira versão que aparece pela primeira vez uma série de coisas, né, que a gente hoje vem recebendo muita informação no chão da escola, né? Então, houve depois um dia D da BNCC, houve uma série de audiências públicas depois dessa terceira versão, e uma vez que ela foi aprovada, se teve todo um movimento a partir de 2018 para que os estados, os municípios fizessem, digamos assim, as suas propostas, matrizes a partir da BNCC. Então, diferente, por exemplo, dos PCNs e das diretrizes, que não fizeram, digamos assim, um alinhamento tão restrito, inclusive até temporal dessas práticas, a BNCC ela fez isso, sobretudo a terceira versão, que foi feita por reformadores, que introduziu essa ideia de competência e habilidades, enfim, ela foi feita para justamente induzir que os estados, os municípios fizessem suas propostas mais padronizadas, né, pensando aquilo que estava sendo estabelecido. Então, a partir de 2018, a gente vê um movimento tanto, então, dos estados, municípios fazerem as suas propostas, mas também, pensando em uma política mais ampla, né, uma mudança na formação de professores, nos materiais didáticos, na avaliação, induzindo até, né, que a BNCC apareça nos PPPs das escolas, né, eu vou tentar falar isso para vocês através da pesquisa que eu vou compartilhar com vocês. E aqui eu acho que é muito fundamental, então, que a gente fale um pouquinho sobre isso, né? Estou aqui falando da base, então, que seria essa referência nacional, mas eu compreendo ela como sendo uma política pública curricular de Estado. E aqui, Raquel, se tu puder passar para mim, a gente precisa compreender o Estado, né? E aqui eu uso o Gramsci para alimentar a nossa discussão, que ele combina o Estado, o poder tanto coercitivo ligado à força, então aí a gente pode pensar o Exército, a polícia, né, a atuação do governo, né, mas também o Estado, ele articula esse poder coercitivo com um poder que é consensual, um poder que é ligado àquilo que circula na cultura, na mídia, na educação, nas organizações civis. O Gramsci, então, ele pensa, né, e eu acho isso brilhante da parte do trabalho dele, né, de pensar o Estado, então, como essa disputa de hegemonia entre essa sociedade civil e sociedade política, né, então, sociedade política muito ligada a esse poder coercitivo, sociedade civil muito ligada a esse poder consensual, que está ligado, né, que articula uma hegemonia da classe dominante, né? Então, o Estado seria, então, esse campo de disputa em que essas forças da sociedade política, da sociedade civil, elas vão se acomodando. Claro que muito ligadas, né, a uma ideia da reprodução da ordem. Então, tu vê as políticas de educação, de saúde, de segurança, reforçar essa ideologia da classe dominante. E aqui, especificamente, né, eu estou trazendo a BNCC sob esses óculos, né, sobre esse óculos dela ser uma política pública curricular ligada a esse Estado, que ele acomoda, digamos assim, essas forças. E um ponto importante é justamente, né, que nós, que somos educadores profissionais, o Luiz Carlos de Freitas, ele fala bastante dos reformadores, mas também dos educadores profissionais. Nós, enquanto educadores profissionais, mas também outros órgãos, né, da sociedade civil, a gente está na disputa política, né, na disputa
digamos assim, perante essa hegemonia da classe dominante, né? E aí que emerge uma série de possibilidades para a gente nos diferentes espaços que a gente acaba ocupando. Então, pode passar, Raquel. O que vem acontecendo, né, é que cenário é esse que a gente vem ocupando, né, em que esse Estado, com essa disputa, né, de hegemonia, com essas sociedade civil e política, né, o que vem sendo tratado para a gente atuar, né? A gente vem atuando num cenário que vem se organizando desde os anos 70, e a gente tem o trabalho do Harvey, enfim, para caracterizar isso muito bem, em que as demandas do capitalismo neoliberal, elas estão bastante evidentes. Então, a ideia da gente ter trabalhadores, né, que sejam comunicativos, criativos, participativos, abertos ao novo, daí muito colaborativos, resilientes, produtivos, né, essas palavras que se tornaram até palavras-chave, né, nos textos das políticas, elas têm se tornado muito comuns, muito voltadas à construção de uma subjetividade para que a gente adote comportamentos flexíveis perante as demandas, então, desse capitalismo que ele não dá garantias de direitos básicos para todo mundo. Não sei se um dia já deu, mas agora essas condições de vida têm se tornado cada vez mais difíceis, e essa ideia, né, de um trabalhador flexível, de você ter um comportamento flexível, né, ela é tida como uma ideia hegemônica, né, que está disseminada na escola, na cultura, na mídia, enfim. E nisso, isso, né, ligado a um contexto em que nós, docentes, né, estamos completamente sobrecarregados, com um trabalho claramente intensificado, degradado e precarizado. Então, a gente tem essas demandas que se colocam como sendo importantes para a escola atender, e isso está no texto da BNCC, inclusive, se vocês forem ver, esse primeiro trecho eu trouxe da BNCC, e a gente tem esse cenário, então, de sobrecarga, intensificação, degradação e precarização docente, né? E, nesse caso, se tu puder passar, Raquel, a gente vê, então, e aqui o professor Libânio, Oliveira e a Toshi colocam muito bem, né? Então, a gente tem esse novo paradigma ligado a uma produção e desenvolvimento, ligado ao capitalismo neoliberal, que envolve a formação de tecnologias, mas também induz a necessidade da gente mudar a educação e mudar, inclusive, os sentidos de educação de qualidade, que não são os mesmos sentidos que nós temos, né, enquanto educadores profissionais, de uma formação emancipatória, crítica, né, seria uma educação voltada para essa conformidade que eu antes coloquei, ligada às demandas, então, do capitalismo neoliberal. E para isso se quer qualificar as pessoas, né, perante essa ideologia. E nesse caso, né, as contradições, inclusão e exclusão, educação e exploração, transformação, reprodução, e prática como ação política e prática como técnica, elas afloram no chão da sala de aula, né? E para isso, se puder passar, Raquel, eu queria ligar, então, essa análise que eu estou tentando colocar aqui para vocês, que é uma análise, digamos assim, conjuntural, política, ideológica, pensando o contexto educacional, a gente consegue perceber isso enquanto uma tendência educacional na ideia do neotecnicismo que o Saviani muito bem coloca, né? Ele também localiza o neotecnicismo a partir da década de 70, que isso tem a ver, né, com essas demandas que eu venho colocando para vocês do capitalismo neoliberal, e esse neotecnicismo, ele vem buscando o quê, né? Que a educação ela seja voltada à eficácia, eficiência, ao desempenho mensurável dos alunos. Então, a questão da gente fazer muitas avaliações com indicadores, né, não só uma avaliação com indicadores, mas também com códigos alfanuméricos, por exemplo, que a gente possa controlar e ver se estão sendo desenvolvidos ou não. Na verdade, uma grande racionalização dos processos pedagógicos, em que a tecnologia ela acaba sendo central. E essa tecnologia não é só uma tecnologia para agilizar os processos de produção dessas avaliações, e hoje a gente vê muito, né, e aqui eu falo como professora, uma série de produtos que são vendidos para a gente, para que planejamentos sejam feitos rapidamente, até com IA, né, sejam feitos rapidamente, provas sejam feitas, corrigidas, às vezes tem programas que tu nem precisa, né, corrigir mais prova, você pode usar, né, o programa para que isso seja feito, né, então a gente vê uma racionalização
dos processos via tecnologia também bastante grande. E um monitoramento por parte de nós, né, professores, muitas vezes via sistemas de tecnologia. Então, se tu puder passar para mim, Raquel, aqui esse neotecnicismo, ele está muito ligado ao que é uma ideia de que o processo pedagógico, que é a educação, aquilo que a gente faz na escola, seria uma atividade mecânica. E, nesse sentido, há um discurso mesmo e uma vontade de enfraquecer o papel político e social da escola, esse voltado para uma formação crítica, emancipadora, né? Aquele da ideia da Rosa Luxemburgo que eu trouxe lá em cima. Então, o que está em jogo, né, é essa adaptação à ordem vigente, né, não à emancipação. Então, nós, professores, né, nós somos vistos muitas vezes por parte dessa política, né, pública curricular, mas não só essa, eu estou focando especificamente a BNCC, mas são as políticas, não sei se vocês entendem o que eu quero colocar aqui de uma maneira mais geral, que elas reconhecem nós, professores, como executores de planos prontos, então o planejamento, né, ele passa a ter um caráter meramente técnico e burocrático, né, e a própria supervisão, que é a atuação de vocês, como sendo de profissionais que seriam fiscalizadores, né, do planejamento e também pessoas que monitoram esses resultados, né, e não mais como pessoas que seriam, né, as responsáveis na instituição escolar pela articulação de teoria prática, formação continuada, reflexão coletiva, uma ação, né, que de fato seja emancipadora no chão da escola, né. Então, aqui o que eu queria colocar, né, se puder passar, Raquel, apesar de fazer essa análise, e o próprio Gramsci fala, né, a gente ter essa ideia do pessimismo das ideias e o otimismo da prática, né, apesar de colocar aqui essa análise, que é uma análise que eu acredito ser bastante dura, quando a gente pensa, né, o papel reprodutor da escola, quando a gente para pensar o contexto político mais amplo que a gente está vivendo, né, e que tipo de humanidade a gente está construindo, né, muitas vezes a gente tem, por esse viés, né, o tecnicista, muito ligado a esse alinhamento que eu tentei falar, né, e da racionalização dos processos pedagógicos, muitas vezes a gente acha, assim, que está tudo perdido, às vezes a gente cai num discurso, né, que eu acredito ser bastante fatalista sobre aquilo que acontece no chão da escola. Mas aqui, né, e eu estou tentando colocar aqui para vocês, que o que eu venho observado, tanto na minha pesquisa acadêmica, quanto na minha experiência profissional, é uma série de faróis, uma série de esperanças, enfim, que são construídas coletivamente perante essas ações que tentam ser padronizadoras, homogeneizadoras, e que tentam, muitas vezes, nos controlar, né? Então, se você puder passar, Raquel, o Bernstein, que é um outro autor que me ajuda a pensar bastante, ele fala que os textos dessas políticas que nos chegam muitas vezes no chão da escola, eles são fragmentados e a gente pode sim ressignificar e reposicionar eles. Claro que existem campos distintos, existe aquilo que ele coloca como sendo o campo da recontextualização oficial, mas há também o campo da recontextualização pedagógica. Então, Raquel, se tu puder passar, o que está posto no campo da recontextualização oficial, pensando nessas políticas públicas curriculares? Aquilo que o Estado, né, que busca a hegemonia da burguesia, enfim, que tem uma série de agências financiadoras, né, muito bem organizadas para pautar o debate político, e aqui eu já mencionei, então, Todos pela Educação, aqui no contexto nacional, mas o Todos, ele é um braço daquilo que globalmente se articula, né, via OCDE, via Banco Mundial, via Unesco, né, enfim, a gente tem esse campo que está pautando, né, e digamos assim, reduzindo, precarizando, degradando o nosso trabalho como professor, né, como reformadores que são empresariais, mas a gente tem, Raquel, se você puder passar, o campo da recontextualização pedagógica, que é o campo da praxis, e é o campo que a gente, enquanto professor, né, ou supervisor, a gente tem uma possibilidade bastante grande de emergir possibilidades, resistências, né, então, o título, né, da fala de hoje tem muito a ver com isso, né, técnica e resistência, isso tem a ver com esses campos que eu estou tentando colocar aqui como sendo de recontextualização possíveis, que pode ser tanto pela produção acadêmica, né, mas também pelo chão da sala de aula. Então, aqui, né, encaminhando um pouco mais para o final, meio para o final da fala, né, queria falar agora um pouquinho, já que aqui a gente falou sobre a BNCC, se tu puder passar, Raquel,
sobre a BNCC, pensando o que ela é, da onde ela vem, qual é a sua autoria, como ela foi construída, né? E também pensando um pouquinho teoricamente o que seria o planejamento, o que seria o neotecnicismo, o que seria a recontextualização, né, curricular. Eu gostaria agora, então, de falar desses faróis e dessas resistências que eu vejo aparecer, que seria essa ideia da BNCC nas redes de ensino. Né? Então, aqui eu gostaria de comentar, né, que, então, eu vou falar um pouquinho dos 3 contextos que eu antes mencionei. Primeiro eu vou falar do contexto de Florianópolis, depois do Estado e depois de São José. Vou falar do de Florianópolis porque foi o objeto, né, de estudo da minha tese. Então, o que eu fiz na tese? Eu fiz um trabalho de entrar em contato, e aqui eu vou falar de ciências, porque é a minha área de formação, né, eu sou das ciências biológicas. Eu fiz contato com 26 escolas básicas municipais públicas, né, de Florianópolis, e 44 escolas privadas, para tentar ver se os professores de lá responderiam um questionário, professores de ciências, né. E nesse sentido eu tive um retorno bastante significativo, então, de 36 professores de escola pública e 11 de escolas privadas, e também, já que eu estava atuando na época no ensino superior, eu consegui também utilizar esses questionários com profs de outras redes, né? Então, também contei com a informação e com a opinião, né, de profs de Laguna, lá de Chapecó, Joinville e Tubarão, sobre a BNCC. Então, eu acabei tendo, né, no total da tese, 73 professores de ciências que falaram para mim sobre os movimentos curriculares que eles vinham fazendo acerca da BNCC. Então, se tu puder passar, eu vou falar um pouquinho dessas outras redes, das outras cidades, mas eu queria falar, se tu puder passar, Raquel, sobre o que eu consegui observar. Eu acho que tu passou um, se puder voltar um. Eu queria falar para vocês, então, de algo que eu consegui perceber na tese, que foram uma série de amarras e brechas, né, perante a BNCC, nesse contexto de Florianópolis. Então, tinha a BNCC, digamos assim, que seria uma amarra, mas havia pontos, né, de amarra que, às vezes, dependendo da forma com que, do contexto mesmo local, da escola mesmo, do projeto que a escola tinha, havia diferentes apropriações, ressignificações, recontextualizações por parte desses professores. Então, por exemplo, eu via como pontos a hora de estrangulamento, ora pontos de abertura, pontos de fuga, aspectos ligados à avaliação, às propostas curriculares, ao livro didático, ao plano da ação das escolas, o plano de gestão, e também os processos seletivos, assim, pontos em que a BNCC aparecia, né, como amarras, mas às vezes pontos que também abriam para brechas, né, e aqui eu queria comentar com vocês, se puder passar, Raquel, uma coisa que a gente percebeu na tese foi que justamente os professores, eles conseguiram perceber que a BNCC, ela ia de fato alterar aquilo que acontecia no chão da escola, muito em função da chegada dos livros. Então, lembra daquele alinhamento que eu falei para vocês entre formação, ensino, aprendizagem e avaliação? A fazer com que o PNLD passasse a incorporar as competências e as habilidades da BNCC foi um elemento estratégico para que a BNCC ela chegasse no chão da escola, né? Então, só que ao mesmo tempo que os profs perceberam que a BNCC ia pegar, digamos assim, com os livros, algo que não aconteceu, digamos assim, de uma maneira tão evidente para eles, né? Naquilo que eles me contaram. No caso das DCNs e no caso dos PCNs, né? A proposta curricular que existia em Florianópolis, na época, que ela era uma proposta que, quando eu conversei com os professores, era uma proposta que o pessoal via de uma maneira bastante negativa, porque ela era baseada lá na primeira versão da BNCC, e também que ela tinha sido feita via trabalho à distância, via uma instituição privada que construiu essa proposta, via uma linguagem generalista da proposta, mas também da escolha de um livro que os profs identificaram como sendo adequados perante a proposta que era histórica deles, né, houve uma série de recontextualizações. Então, a ideia, né, do trabalho docente crítico, coletivo engajado, né, para criar, largar e trabalhar nas brechas, foi algo que eu consegui constatar, né, por meio da tese. E também algo que foi bastante importante, né? Os profs conseguiram só se articular tanto para
se aguerrir à proposta, mas também a fazer uma escolha de livro, por exemplo, de um livro que não seria tanto a BNCC, por exemplo, né, e espaços de formação coletiva. Então, ali acontecem, né, as formações e os espaços da formação foram implodidos mesmo por parte desses profs, para que o assunto fosse esse, para que esses espaços de formação fossem espaços para crítica, enfim, para que a BNCC, digamos assim, ela não batesse de uma maneira bastante forte ali no grupo de ciências. Então, se tu puder passar, Raquel, aqui eu vou falar bastante rápido. Os profs, eles tinham uma série de críticas, né? Eles perceberam que havia, por exemplo, uma mudança curricular bastante grande, né? Uma série de conteúdos de ensino mudaram nos anos finais do ensino fundamental, então a gente teve uma série de adições de conteúdos ligados à física e química e geociências que os professores não gostaram. Então, em função dessa crítica, de uma leitura crítica da BNCC compartilhada, enfim, o pessoal conseguiu articular essa ação de resistência, então, tanto pelos conteúdos de ensino, pela dificuldade que seria articular os anos finais e os anos iniciais, porque no caso das ciências, né, esses objetos também foram para os anos iniciais, e nos anos iniciais nós temos os profs pedagogos, que muitas vezes não se encontram com os profs dos anos finais, e também uma crítica que eu também consegui constatar, que era justamente, a gente estava falando de uma educação básica até a BNCC, só que com o estabelecimento de uma BNCC para o ensino fundamental e outra para o ensino médio, a gente teve uma quebra da integralização da formação dos nossos estudantes, que para eles era algo bastante relevante. Então, por exemplo, tu estava fazendo uma formação, digamos assim, nos anos finais, que ela não conversava com os anos finais do ensino médio, por exemplo, né, pelo desmonte todo que a reforma do ensino médio fez. Isso apareceu na crítica, inclusive na necessidade de resistências perante o documento, na fala dos profs. Pode passar, por gentileza. E pode passar, Raquel. Também teve uma crítica bastante contundente à questão das competências e habilidades, que em ciências estavam muito ligadas àquilo que é um termo-chave hoje, que a gente chama de STEM Education, né, que ela esvazia aspectos históricos, filosóficos e sociológicos da ciência. Ela é muito ligada, se tu puder passar também, Raquel, a uma ideia de saber fazer. Então, a gente tem 111 habilidades de ciências, por exemplo, nos anos finais, muito ligadas a um praticismo, por exemplo, né, que os profs, ao fazer essa leitura crítica, né, se articularam para poder abrir brechas, resistências. Então, pode passar, Raquel. O que eu consegui perceber foi justamente, né, que movimentos curriculares de docência, né, foi possível verificar no chão da escola. Movimentos mais de reprodução, 3 tipos de movimentos que aqui eu vou tentar colocar para vocês. De reprodução, e essa reprodução seria justamente alguns profs seguirem a BNCC, e aí nós tínhamos justificativas tanto por pressões externas, quanto por convicções próprias. Então, aqui, pressões externas seria, por exemplo, muitas vezes o medo de estar no estágio probatório, ser mal avaliado, ou porque a supervisão, muitas vezes, exigia que a BNCC estivesse ali, né, ou por convicções próprias, porque realmente tinha alguns profs que acreditavam que a BNCC era melhor do que aquilo que vinha sendo construído, só que esse grupo foi uma minoria. A maior parte dos profs que eu consegui conversar, sobretudo ali no contexto de Florianópolis, foram profs que eu caracterizei como tendo um movimento de insurgência, né, com práticas ou não inventivas em relação ao documento. Então, pessoas, né, que elas criticavam muito o documento. Só que alguns, de fato, eu consegui ver um movimento de transformação. E o que seria esse movimento de transformação? De uma negação completa da BNCC e de uma realização de um outro tipo de trabalho, né? Então, principalmente ligados àquilo que o PPP da escola muitas vezes colocava, então um projeto coletivo compartilhado, não usar a BNCC como principal referência e usar outros documentos, né, para poder materializar seu trabalho em sala de aula. Pode passar? Então, aqui seria o que eu teria para trazer sobre o contexto público, né? Eu percebi algumas coisas da diferença da BNCC nas escolas públicas e privadas, né? Aqui eu vou falar só rapidamente, né? Mas, por exemplo, comparando, né,
aquilo que eu vi com os profs de ciências, que era o meu foco na tese, né, da rede municipal de Floripa, mas comparando o que os profs de ciências das privadas também sofriam de pressão, o que eu percebia era que os profs da rede pública, eles trabalhavam mais horas e tinham maior qualificação do que os da rede privada, né, e esses tendo uma formação mais recente, muitos deles muito jovens, né, só que, por exemplo, diferente, né, da rede privada, na rede pública, as críticas à BNCC, então, esses movimentos de transformação e de insurgência, eles são muito mais comuns, né, apesar na rede privada ter tido, né, pessoas que me responderam com uma crítica no modelo linear de ensino, aquele neotecnicismo que eu estava falando para vocês, a influência da BNCC no planejamento foi bem maior, né, havia sim influência da BNCC no planejamento ali dos profs de ciências, né, na rede pública, mas na rede privada era bem maior, até porque a pressão dos sistemas apostilados, que é algo que as escolas que eu tive contato, né, adotaram, né, acabava sendo bastante grande. E também algo que chamou a atenção da gente, né, é que, pensando na implementação da BNCC, na rede pública, já que os espaços da formação acabavam sendo incluídos mesmo pelo trabalho coletivo, crítico, emancipador, que era compartilhado por parte dos professores, né? Não chegou a ter uma formação muito específica sobre a BNCC. Isso sim aconteceu nos espaços da rede privada, e talvez seja por isso, né? Isso são elementos que eu coloquei lá na tese, que a BNCC acabou sendo bastante forte nesse contexto. Pode passar. E aqui, rapidamente, né, eu só vou trazer alguns aspectos sobre a questão do ensino médio, porque são aspectos que eu não cheguei a analisar de uma maneira sistemática e acadêmica ainda, né, no sentido de publicar sobre isso, são algumas inquietações que eu venho tendo como professora, né. Agora, só para falar, porque eu sei que o público também ele é variado aqui, né, pensando no ensino médio, que eu acabei assumindo agora, né, como prof, esse ano mesmo, como professora de biologia, o ensino médio, ele teve uma série de problemáticas pensando a reforma, né, e aqui eu acho que eu não vou me alongar muito sobre isso, mas, historicamente, a gente vem tendo uma série de problemas no ensino médio, porque ele sempre foi tido como um ensino para poucos, e sempre sob uma dualidade, né, ora com uma finalidade mais propedêutica, ora com uma finalidade mais profissionalizante. E aqui, Raquel, se tu puder passar, os mesmos reformadores, né, sob a agência de outros, né, com outros termos, enfim, eles também pautaram a discussão do ensino médio catarinense. A gente teve o movimento Santa Catarina pela educação, mas a gente teve também a atuação do Todos aqui pautando a reforma a nível estadual. Inclusive, se puder passar, Raquel, nós tivemos projetos, né, na época que estava sendo discutido o que ia acontecer com o ensino médio aqui de Santa Catarina, propostas, isso aqui são imagens de slides que o pessoal usou nas reuniões, né, em que, por exemplo, a gente tinha ideia, então, da BNCC como sendo central, né, a parte dos itinerários formativos muito ligados a projetos de vida, ocupando uma grande carga, né, só que, por exemplo, até uma parceria público-privado para dar conta dessa oferta do ensino integral que se tentou fazer no ensino médio catarinense. Então, pode passar, Raquel? A gente teve toda uma estruturação, na verdade, 3 possibilidades que acabaram não sendo tão possíveis assim, né, de organizações de matrizes, né, de estrutura curricular nas escolas do ensino médio, mas a gente teve, então, esse grosso da BNCC, do ensino médio, com esses itinerários, então, organizando a educação da nossa juventude. Pode passar? O processo todo do alinhamento, ele foi tão esquisito, sobretudo no ensino médio, que, por exemplo, a gente vê pensando nos livros, que são um dos braços, né, dessa implementação dessas políticas, uma fragmentação muito grande, um esvaziamento muito grande por parte desses materiais que chegavam via PNLD, mas, se tu puder passar também, Raquel, além do esvaziamento de conteúdos, aquela construção mesmo, enquanto conteúdos de ensino de uma subjetividade muito, muito ligada àquele capitalismo neoliberal que eu estava falando. Então, a gente tem hoje, nas escolas do ensino médio, eu tenho até dificuldade como professora de usar os livros do ensino médio como referência, não que eles sejam a nossa camisa de força, mas como uma referência básica dos nossos estudantes, eu não consigo usar porque eles foram extremamente esvaziados, eles não têm, até os conteúdos de ensino assim, são muito estranhos.
Mas o material que tem também são materiais assim, muito ligados pensando essa questão dos itinerários, aos projetos de vida, né? Se vocês forem ver a materialização daquele projeto dos reformadores que eu falei para vocês. Então, conteúdos ligados assim, a uma vida flexível, como podemos ser mais flexíveis, capítulos sobre empreendedorismo, né, sobre como improvisar, né, sobre como você se preparar para um processo seletivo. Então, a gente vê, né, então, um esvaziamento, um sucateamento, né, do ensino médio por meio dessa última reforma. Então, como consequências, né, pode passar, Raquel, a gente teve uma fragmentação do currículo, né, via esses itinerários, né, e também essa grande ênfase, uma BNCC extremamente esvaziada, que não conversa com a BNCC do ensino fundamental, né, um aumento das desigualdades, porque a gente tem uma série de dificuldades estruturais para dar conta da reforma, uma desvalorização da área de ciências humanas, uma implementação que foi apressada e sem diálogo, muito mais piorada do que aconteceu com a BNCC dos anos finais, uma precarização da nossa docência, porque os profs eles tiveram que se desdobrar, né, em muito mais escolas para dar conta, inclusive de disciplinas, pensando essas dos itinerários formativos que eles não davam conta, né, pensando até mesmo a formação inicial que eles tinham. Uma própria confusão na organização curricular, porque cada rede, cada escola acabou adotando um jeito, né, e explicitando, né, a lógica do mercado na educação de uma maneira bastante evidente, isso pensando a reforma do ensino médio. Agora, né, pode passar, Raquel, eu não vou me alongar, mas isso são alguns achados que a gente tem das consequências da reforma, tal qual ela foi colocada. Agora, no final de 2024, houve uma outra proposta com algumas mudanças, né, pensando mudança da carga horária, né, a questão das disciplinas, pode passar, Raquel. A gente também teve um reforço, né, da obrigatoriedade de algumas disciplinas, a gente teve uma certa consulta às comunidades escolares, pode passar, Raquel, sobre essa questão de mudanças no ensino médio, né, pensando uma transição gradual. Então, o pessoal viu que a reforma do ensino médio ela foi bastante temerosa para a educação, se fez um pequeno ajuste ali entre o final de 2024 e agora 2025 a gente já tem uma outra proposta que ela tenta fazer uma bricolagem, né, entre o que se tinha do ensino médio e o que veio com a reforma, né, pensando essa transição gradual. Mas, pode passar, Raquel, o que a gente vê é que o currículo base do território catarinense ele ainda está colocado ali, é um currículo que é muito baseado na BNCC, né, e que, claro, a gente tem um histórico aqui em Santa Catarina de ter um currículo compartilhado muito ligado até uma pedagogia histórico-crítica, enfim, mas que com esse alinhamento que se tem com a BNCC, né, a gente tem uma série de problemas, mas a gente tem uma dificuldade de acomodação, né, então a gente tem uma história aqui no estado muito ligada a uma formação crítica, emancipatória, mas a gente tem esse elefante, né, que é a BNCC, com esse alinhamento todo que ela propõe, também dentro desse mesmo documento. Então, a gente tem ressignificações por parte das escolas de uma maneira bastante distinta, né? E aqui, se pode passar, Raquel, a gente tem, né, e aqui eu vou falar, né, no estado, o sistema do professor online, que é um sistema para a gente ver esse monitoramento do trabalho do professor, né, em que ele não chega a ser muito fechado, porque tu coloca documentos pensando no teu planejamento anual, teu planejamento mensal, né, mas há uma cobrança, né, por parte das instâncias, né, e aí eu falo de supervisão, enfim, para que ele esteja alinhado às competências e às habilidades da BNCC, né? Então, aqui eu queria falar um pouquinho do ensino médio, mas finalizar essa parte das redes, e daí já encaminhando para o final, né, falando um pouquinho do contexto de São José também, pode passar, Raquel. Aqui em São José, e aqui eu vou voltar, né, para os anos finais do ensino fundamental, a gente tem um currículo base da educação josefense, então, a nível do estado, a gente tem um currículo base do território, e o currículo, então, de São José é baseado no do território catarinense quanto da BNCC. Há alguns capítulos, enfim, umas partes desse currículo que são um pouquinho mais diferenciadas, mas se vocês vão ver, né, você pode passar, Raquel, é praticamente a BNCC com uma coluna adicional, que é algo parecido também com o currículo base do território catarinense, que tem essa parte de conteúdos, digamos assim, né, que diferencia um pouquinho aquilo que está posto na BNCC. E também nesse contexto de São José,
Pode passar, Raquel. A gente tem um sistema que é um pouquinho diferente, não é o professor online, mas a gente tem o Educar Web, que é um sistema que vocês podem ver, que ali a gente faz a chamada, o planejamento, é muito similar com o professor online, mas aqui eu queria só colocar que, diferente do professor online, né, da rede estadual, tu coloca, insere, então, ali arquivos que você pode, perante a autonomia, enfim, ser mais ou menos, né, ligado à BNCC. Ali em São José a gente tem um cenário muito mais neotecnicista, que é o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, pode passar. Em que, por exemplo, se você vai colocar o seu planejamento, pode passar, Raquel, ali você vai abrindo caixinhas, né, para você, por exemplo, identificar as unidades temáticas, pode passar, Raquel. Se você abre uma unidade temática, ela vai abrir alguns objetos de ensino que você só marca também, e pode passar, Raquel, que também está ligado a algumas habilidades, né, específicas com aqueles códigos alfanuméricos, né? Pode passar? E com a coluna de conteúdos, que são conteúdos muito vinculados à BNCC. Só que pior, né, pode passar, a Raquel, ali também em São José, se tem agora as avaliações diagnósticas, que são avaliações feitas pela própria rede, num Google Forms, assim, bem ruim, na verdade, que os alunos fazem no início e no final do ano, para ver se a BNCC ela foi ensinada ou não ali nas nossas redes. Inclusive, nas questões da prova, vocês podem ver esses códigos da BNCC explicitados. Então, a gente vê, pode passar, Raquel, que ali em São José, então, eu tentei pintar o seguinte, né, que na rede municipal de Florianópolis, eu vi bastante resistência, né, e insurgências por parte dos docentes. Ali na rede estadual, eu ainda não consegui fazer uma avaliação mais ampla disso, né, mas a gente vê brechas, e aqui eu falo pela minha atuação como professora perante o material que eu posto no sistema, mas ali em São José, eu tenho umas amarras a respeito do meu trabalho muito maiores, né, pensando naquele neotecnicismo, até porque os agentes, né, que fazem essas avaliações diagnósticas, que fizeram o currículo base josefense, né, são aqueles mesmos reformadores que eu estava falando lá no início. Então, pode passar, e agora encaminhando mesmo para o final, pensando os acontecimentos mais recentes, pode passar, a gente tem, apesar de uma mudança no cenário político, um novo MEC, só que é um MEC ligado a pessoas, né, e locais que acomodam, sobretudo reformadores empresariais. O Luiz Carlos de Freitas, ele fala, né, que a pauta do MEC hoje é aquilo que eles chamam de sobrerealização do Brasil, né, perante o trabalho do Camilo Santana, que ele foi um ex-governador do Ceará, se usa muito o modelo do Ceará hoje, né, para poder organizar. Então, aquele alinhamento que eu antes falei entre formação, ensino, aprendizagem e avaliação é muito ligado a esses processos lá que a gente tem em Sobral, que são esses processos neotecnicistas que eu antes mencionei para vocês. Então, pensando a política geral, é isso que está sendo posto, né? Só que a gente vê nas redes, tanto estadual quanto municipal, diferentes movimentos docentes, enfim, perante os sentidos da educação que a gente tenta construir, né? Então, apesar de no MEC também ter educadores profissionais, né, a gente tem essa acomodação desses dois grandes agentes, reformadores e educadores lá, né, sendo que a pauta desses reformadores, dessa sobrealização, ela tem imperado nas ações. Então, fechando a fala aqui, pode passar, Raquel, o que eu queria trazer para vocês, né, na noite de hoje, seria falar, né, que a gente, então, está nesse contexto da reforma empresarial da educação pública, que a BNCC, ela não é neutra, né? Ela é alvo de disputas de interesses, de tensões, pensando naqueles campos de recontextualização que eu antes mencionei, tanto oficiais, né, que daí a gente vê a figura dos reformadores, mas também os não oficiais, aquela recontextualização pedagógica que eu vejo no chão de sala, que eu tentei trazer para vocês. Então, a gente tem esse alinhamento, a gente tem uma rede com uma série de políticas muito amarradas para dar conta do alinhamento, né, o tecnicista colocado, só que a escola e o planejamento, sobretudo, eles abrem brechas para a recontextualização por parte de nós, né, educadores e educadores críticos, né, pensando práticas que sejam, de fato, significativas, voltadas para a emancipação, para a formação integral,
integral para a justiça social, né? Então, aqui eu queria, na verdade, só reiterar, né, a necessidade do enfrentamento a essa sobralização que está sendo colocada hoje perante ações coletivas de formação contínua, né, que reiteram o nosso compromisso ético do direito à educação pública de qualidade, né? Então, pode passar, Raquel, é quando esses campos não se associam, como o Bernstein coloca, né? Então, um campo oficial, pensando a recontextualização mais ampla dos reformadores e também a recontextualização que a gente faz, pedagógica, né? Seja pela nossa produção acadêmica, seja pela nossa atuação, é quando esses campos, quando eles não têm alinhamento, né, é quando a gente vê essa arena de luta tá em chamas, e a gente está nesse momento de ver essa arena de disputa perante as políticas públicas muito bem colocadas, né, com possibilidade de mudança e brechas, né. Então, aqui eu queria convidar vocês, né, fechando de novo com a Rosa Luxemburgo, né, se você puder passar, a necessidade da gente não ceder nem um centímetro da nossa posição, né, essa posição de uma educação crítica, emancipadora, enfim, e para a gente não ficar só também pensando naquilo que é possível, né? Então, a gente vê no chão, na escola, né, todos esses sistemas educacionais para controlar a gente vê todo um processo de padronização ligado aos livros, ligados às propostas curriculares, ligados a todos os materiais que a gente recebe lá, né? E muitas vezes o movimento que acontece, né, que pode acontecer, é um movimento de uma primeira concordância, mas aqui eu queria colocar, né, a necessidade da gente não se contentar com essa concordância, que é o que eu vejo dos meus colegas, consegui ver isso no trabalho de tese, vejo isso no dia a dia da escola, né, da gente não se subjugar a isso que a BNCC vem colocando, né, que é uma formação precarizada, reduzida, né, e também uma formação, né, que dá conta, então, dessas demandas do mercado neoliberal, mas que a BNCC, no seu escopo, ela traz uma série de problemas, né, para a nossa prática enquanto docentes. Então, seria isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenha sido interessante, né, e agora eu me coloco à disposição para a gente poder refletir um pouquinho. Eu tentei, assim, fazer realmente um movimento de trazer aspectos teóricos ao tema, mas também falar um pouquinho das experiências, diferentes experiências, né, em diferentes redes, para a gente poder refletir o trabalho da supervisão, né, sobretudo, né, só que eu, como prof, eu queria falar, então, desse meu local, em que eu vejo esses diferentes sistemas, esses diferentes materiais aflorando. Seria isso, pessoal.